Bem-vindo, bem-vinda! Nós estamos aqui com o nosso podcast da Osana, novamente, com muita alegria. Nós queremos receber hoje o certo mesmo. Era aquela porta que do estúdio abrir agora, a Amanda vir vestida de Marcelo, dizendo: quem sou eu? É verdade. Marcelo, muito bem-vindo, meu irmão. Deus te abençoe. Obrigado por estar aqui conosco. É uma alegria para nós termos aqui nesse dia. Hoje, como nós falávamos no outro episódio que era o piloto, hoje não, hoje é pra valer. Hoje é o hashtag 001 e nós estamos muito felizes com a presença do Marcelo. Uma grande alegria para mim estar aqui presente nesse projeto que está decolando, para a graça de Deus. Jefferson me passou a pauta hoje da nossa conversa que a gente ia ter Vamos aqui ver se hoje. ele passa, vamos Íntimo, ver. no meu íntimo eu pensei, olha, se a gente conseguir conversar a metade ali, porque é bastante assunto, mas como a gente se conhece já há bastante tempo na caminhada, né, a gente sabe que tem bastante coisa para conversar mesmo, para partilhar junto aqui com vocês. É verdade. E é assim mesmo que a gente ia começar esse bate-papo, porque Marcelo Butchevitz. O nome do Marcelo ninguém conseguia falar direito, né? Porque ele é um sobrenome meio complicado, né? Ele é polonês. Aqui a nossa região sul, para quem vai assistir que é de outro estado, né? Tem muito desse tipo de sobrenome. Mas às vezes o pessoal pronuncia errado, mas a gente já entende porque é um pouco complicado mesmo. Butchevitz. O Marcelo... Eu conheço o Marcelo há mais tempo do que a Amanda, né? Isso aí já é algo que me dá respaldo para entrevistar o Marcelo hoje. Marcelo, 33 Marcelo é de anos. 90. O Marcelo 90. está com 33 anos. E eu conheço o Marcelo desde novinho. A galera já sabe a minha idade, cara. Marcelo, vamos lá. Cara, nós estamos aí realmente há mais de 20 anos caminhando, né? Juntos aí nessa missão, nós temos essa amizade, mas a gente, apesar de se conhecer antes do tempo de igreja, foi a igreja que fez com que tudo isso que chegou até aqui acontecesse, né, cara? É verdade. E como é que foi o teu começo, cara? Eu já conheço, mas tenho certeza que tem alguém que não conhece. Pois é, nossa entrevista aqui, metade das perguntas ali, o Jefferson, ele conhece... São perguntas retóricas, ele conhece, eu sei a resposta. Ele conhece muito bem a história, sim, mas a gente tem alguns detalhes que a gente sempre conta, é claro, né? Que vai enriquecer. Eu nasci em um berço católico de pai e mãe que não praticavam, né, a religião católica. Eles iam na missa lá uma vez ou outra, mas eu aprendi, né, com eles valores importantes. Por exemplo, de ser uma pessoa honesta, de trabalhar, de não fazer mal para as pessoas. Então, isso eu aprendi dentro de casa, né, apesar deles não praticarem. E valores eu fiz a primeira comunhão, fiz catequese, a gente está gravando aqui no estúdio da paróquia São Cristóvão, tudo aqui na paróquia. Mas, de fato, até os 15 anos de idade, eu não tinha tido uma experiência profunda com Jesus. E aí foi através de um grupo de jovens, chamado Javenesci, que eu fui convidado para participar, foi em março de 2005. Entrei, fui participando, até que eu fui participar de um retiro de experiência de oração. E aí, naquele retiro de experiência de oração, eu tive uma experiência profunda com Jesus. Né? Uma experiência profunda com Jesus. E aí eu passei a ser discípulo. Né? Entrei no grupo de oração, virei servo. E graças a Deus, isso já faz lá... Estava com 15 anos de idade, hoje eu estou com 33. Então tem um bom tempo aí de caminhada, que a gente já passou da fase da euforia, do oba-oba. E teve, né? A gente já passou por bastante tribulação, bastante batalha, e graças a Deus a gente está presente aqui, a gente tem uma vida paroquial ativa. Segunda-feira eu estou aqui na paróquia, estava aqui agora no nosso grupo de oração ali no Perseverança. Quinta-feira eu estou na paróquia e final de semana eu estou na paróquia. Então, graças a Deus a gente tem uma vida aqui bem ativa, né? A gente vive para isso. E é até interessante isso que tu falou. Hoje, com certeza, tem muita gente que está começando na igreja. E começando na igreja, elas querem abraçar o mundo. Uma vez eu lembro que eu estava com o Marcelo e a gente estava na lanchonete e o Marcelo disse assim para mim: cara, tem dia que eu queria converter o demônio, se ele aparecesse, que eu queria converter ele. Pregar para ele. Pregar para o demônio. E a gente, né, de alguma forma acontece muitas vezes essa necessidade, né? Mas a gente vê às vezes que tem jovem ou até gente mais velha que entra na igreja, tem uma experiência com Deus, seja através de casais, através de grupos de jovens,
ou adulto, ou outros movimentos pastorais, que a pessoa tem essa empolgação. Como é que a pessoa faz para, a partir dessa empolgação, a partir desse impulso, fazer com que essa euforia se torne coesa, tenha base? Como é que foi feito esse processo para ti? O primeiro ponto, eu acho que eu identifiquei isso na minha caminhada, né? E consegui ver essa realidade. Muitas pessoas confundem o encontro com Jesus com uma experiência com determinada coisa. Por exemplo, uma experiência com uma música, experiência com um livro, ou a experiência, vou dar o exemplo, do nosso Cerco de Jericó aqui, lota de gente. Muitas pessoas têm a experiência com um encontro de grande proporção. Um retiro. Um retiro, né? Algo que emociona mesmo, que a pessoa se debulha em lágrimas. Ou a experiência com uma cura, com um milagre. Quantas pessoas que receberam curas, milagres, e hoje a gente não vê na caminhada, não vê dentro da igreja, né? Então eu identificar se eu tive a experiência com Jesus ou se eu tive a experiência com outra coisa. Sim. Então, quando eu tenho a experiência com Jesus, é claro, vai ter a fase do oba-oba ali, quero fazer tudo, quero ir para a África, quero levar uma flechada, quero enfrentar um leão, mas essa fase vai passar. E é aí que se identifica um verdadeiro discípulo de Jesus. Não tem como a gente pregar, sabe, um cristianismo de facilidade, de prosperidade só, apenas. Mas o cristão, ele vai passar pela dificuldade, ele vai cair, ele vai passar pelas lutas, vai ter enfermidade, vai ter problema na família. Nós não estamos isentos de nada disso. Quando a gente começa a passar por todas essas situações, né, e está grudado com Jesus, aí é um sinal que eu não fiz a experiência apenas com algo, né? Eu fiz a experiência com Jesus. Estava falando agora lá a passagem dos 10 leprosos. Jesus curou 10 leprosos lá, em uma determinada passagem lá. E um voltou para falar com Jesus, para agradecer. E aí Jesus perguntou, onde estão os outros 9? E aí Jesus ele menciona uma frase para aquele leproso que é o seguinte: a tua fé te salvou. Os outros foram curados. Experiência com a cura. Experiência com algo extraordinário. Mas muito mais extraordinário é a experiência com Jesus, é a salvação. Exatamente isso. Então, a partir disso, a gente separa, tem aquela frase que diz, separa os homens dos guris. Exatamente. Né? Porque é uma peneira, é uma seleção natural que acontece. Nós somos a Igreja da Cruz e é a partir da experiência da cruz que a gente identifica mesmo quem é que está e quem é que não está. Né? Exatamente. E essa transição, a transição da euforia para realmente, não, eu quero um relacionamento sério com Jesus. Como é que foi se dando para ti? Como é que tu foi descobrindo assim, eu quero fazer alguma coisa para Deus, mas como? Quando? Aonde? Eu quero fazer, mas o que eu faço agora? Eu lembro que eu saí do retiro, eu queria cantar, queria tocar instrumento, queria tocar bateria. E aí eu fui perseverando, né, dentro de um grupo de oração jovem, da Renovação Carismática Católica, que ainda existe aqui na nossa paróquia, Javanesi, que é uma bênção na vida de muitos jovens. E aí eu comecei a perceber, um determinado momento da caminhada, que eu estava mergulhando assim em águas mais profundas. Eu lembro que eu fiz a experiência com 15 anos, 15 para 16, com 16 para 17 eu já estava pregando a palavra de Deus. Eu preguei a palavra de Deus a primeira vez, foi em um grupo de oração aqui do Votorantim, aqui próximo, uma capela da nossa paróquia. E aí quando eu fui pregar pela primeira vez, até eu lembro que estava a minha orientadora da escola, estava no primeiro dia, cara. Já pensasse a orientadora da escola... Ela tinha acabado de dar Orientador... Cara, eu frequentava a orientação assim, era 2 vezes, 3 vezes por semana, uma vez, às vezes... semana. Já tinha levado suspensão, 3 dias sem ir pra aula, eu tinha levado 2. Mas ela era pior que eu. Porque, e na verdade eu queria chamar a atenção, era uma forma de chamar a atenção. Mas aí aquele vazio, né? Onde é que estava querendo colocar aquele vazio, né? Eu lembro que uma vez eu botei grampo na porta para eles não abrir, para não ter prova, e soltei um rojão lá dentro da sala, era fumaça para tudo quanto é lado e ninguém conseguia abrir a porta, levei uma suspensão. E já tinha feito o retiro? Não, né? Não, aí não. Mas aí quando eu fui pregar a primeira vez, que eu tive que tomar, ali eu tomei a decisão, ou eu sou frio, ou sou quente, ou em cima do muro não dá para ficar. Quando eu peguei aquele microfone na mão, que eu fui pregar a primeira vez, cara,
principalmente que a minha orientadora estava ali, né? Foi um momento de divisor de águas, assim. Ali eu vi, não, realmente, esse jovem ali que tinha um vazio existencial, que queria só chamar a atenção na escola, que estava à deriva, assim, no mundo. Porque a idade que eu fiz a experiência, as pessoas dizem, foi muito jovem. Mas é uma idade crucial, assim, porque se tu não for para Jesus com 15, 16 anos, se tu não tiver uma cabeça boa, tu pode se perder no mundo. Pode. Eu tive amigos ali que estudaram comigo que o destino deles foi morrer em confronto com a polícia, né? Tiroteio. Então eram pessoas assim que eu tinha contato. Então eu poderia ter ido para aquele lado ali. Era um fiozinho, né? Entendeu? Então foi na idade certa, do jeito certo. E aí quando eu fui pregar ali, né, aquele divisor de águas onde eu vi, eu sou de Jesus, que eu saí da fase do oba-oba, foi quando eu vi que eu estava pregando a palavra de Deus, que para mim era algo assim inimaginável eu pregar a palavra de Deus. Eu, para falar na escola, eu era o cara da cartolina, eu levava a cartolina, eu comprava a cartolina e não falava nada. Se o professor pedisse para falar algo que todo mundo tem que falar, eu gravava uma frase e eu falava. Mas eu era muito reservado, eu era brincalhão assim, com os meus amigos, mas eu era muito reservado a ponto de ter coragem de pregar um microfone na mão e falar. Então, quando eu fiz isso pela primeira vez, frio na barriga, assim, quase que eu desmaiava. Ali eu falei, não, realmente, eu sou um jovem de Jesus. Né? Essa questão de ter encontrado a tua orientadora foi uma graça, porque ali pôde se encontrar. Ela encontrou fisicamente o homem velho, mas aí na pregação ela descobriu que não era o tema era conduta cristã, cara. Então, assim, eu imagino que ela devia ter ficado assim, fala mais, eu quero te ouvir. Não, eu imagino que ela ficava olhando para mim. O que é que ele está fazendo aqui? O que é que ele está fazendo Cadê aqui? o pregador? Mas aí ela já tinha percebido que eu tinha praticamente zerado as minhas visitas lá na orientação, então ela já tinha percebido uma mudança de comportamento, mas ela não sabia concretamente qual que era o motivo, né? Então ali ela ficou sabendo. Ela descobriu que era por aí. Tá, Marcelo, daí é bom, né? Porque assim, converteu, passa pro Marlon aqui. Bota lá. Eita. Uma aguinha ali pra nós. Vai lá. Pronto. Pegou. Pessoal, tem sempre gente aqui atrás. Nós vamos ficar... nós já temos que acostumar. Nosso suporte. É o suporte da água. Irmão, vamos lá. Conforme foi passando o tempo, daí tá, beleza, fiz experiência com Deus, encarei a orientadora, só que água. Só que quando pegou na escola a gente consegue trabalhar isso, mas assim, quem mais convive conosco são as pessoas da nossa casa, né? E aí com 16, 17 anos já estava pregando, já tinha tido essa experiência com Deus, só que a nossa casa continua do mesmo jeito. Quando não piora por esse confronto espiritual, né? Em casa, como é que foi? Então, em casa, a minha mãe, quando eu fiz um retiro e ela percebeu assim a mudança de comportamento, eu percebi nela uma felicidade muito grande, né? Então, olha só a minha situação com 15 anos de idade. Eu sofri por conta do alcoolismo, né? Meu pai foi alcoólatra. Só que até os 15 anos de idade, vocês que estão aqui que não sabem da história ainda, vocês vão ficar assim, poxa, que diferente esse roteiro, né? Até os 15 anos de idade eu nunca tinha visto meu pai beber na vida, ele ficar bêbado. Era a história que a minha mãe contava de quando ela conheceu ele. Porque quando eu nasci, meu pai parou de beber. E aí ele parou de beber até os 15 anos de idade. E aí quando eu entrei no Javeneci, grupo de oração jovem, meu pai volta a beber. Então quando eu entrei, era uma recaída a cada 6 meses. A primeira era uma vez no ano, assim. Com uns 3 anos, uma vez no ano. Depois começou a ser mais frequente. Então... pai alcoólatra, minha mãe estava assim numa depressão também bem profunda. Eu tive, olha só o contexto da minha família, né? Meu irmão foi preso, né? Uma época ali, tráfico de drogas. Então era uma família assim totalmente sem estrutura de religião, mas eu tive a graça de, naquela realidade, conseguir evangelizar com meu testemunho, né? Conseguir evangelizar, ainda que não fosse da forma como eu gostaria. Meu pai, graças a Deus, dentro da Casa São Lourenço, que é uma casa terapêutica aqui de Itajaí, ele ficou 1 ano lá internado. Então, naquele 1 ano lá, ele pôde fazer uma experiência com Deus, que era uma experiência que eu tinha um desejo muito grande que ele tivesse, e ele foi ter lá dentro da casa terapêutica. Isso quando? Isso faz em 5 anos agora, pouco que tempo, ele ficou internado. Bem menos tempo. E hoje eu tenho uma missão lá nessa casa terapêutica,
onde eu prego a palavra de Deus toda terça-feira lá. Toda terça-feira não. Eu vou 2 terça-feiras por mês e 2 eu agendo pregação, né? Então, assim, foi uma realidade dentro da minha casa. Para minha idade era bem desafiadora, porque imagina um jovem ter todas essas realidades dentro de casa, né? Mas eles sempre me incentivaram a estar dentro da igreja, apesar deles não virem junto comigo, mas eles sempre... Meu pai várias vezes me levou para pregação, viu pregação minha, várias vezes foi para evento da... Minha mãe já cozinhou em retiros do Javanesi, mas dentro dessa realidade, né, eu tive a graça de viver, né, a luta, o desafio, mas de evangelizar na medida que eu conseguia, né? Mas, cara, então, daí fica essa dúvida até, né, bem, não só de quem está nos acompanhando, mas minha também. Porque, assim, um pai com problema de alcoolismo que, quando ativou, parece assim, né? A tua experiência com Deus fez o quê? Ativou um sininho no inferno. Isso aí a gente sabe como funciona, né? E aí, a partir disso, poxa, teu pai retomando e até piorando na questão do alcoolismo. Tua mãe com depressão muito por conta disso, né? Uhum. A gente sabe, né, de algumas situações que ela passou também. Aí teu irmão teve isso. Como é que foi pra ti ser a bandeira em casa? Ser o único facho de luz, assim? Porque o que é normal, né, dentro dessa situação, é a única pessoa que tá buscando. Se tiver um pouquinho mais fraca, vai desandar também, não é verdade? Uhum. E como é que foi pra ti, assim? Porque... tava sozinho, né? Exatamente. A gente sempre contou assim com a ajuda do pessoal do grupo de jovens, umas pessoas que eram mais próximas, né? Na época ali o Jonas me ajudou muito, o Eduardo que participava me ajudou muito. Para mim foi muito difícil, porque imagina, um jovem ali na época quando meu pai começou a recair muito forte na bebida, eu tinha uns 18 anos. Então eu era um jovem que eu estava começando a me projetar em questão de estudo e arrumar namorada, querer casar, querer fazer um monte de coisa, mas eu não podia abandonar minha família ali, né, de qualquer forma, de qualquer jeito. E ali eu percebi o seguinte, o cristão ele vai ter tribulação na vida, mas a tribulação ela não vai ser o fim, ela é o meio. A dificuldade de hoje é o testemunho de amanhã. Batalha grande, vitória imensa. Entendeu? Então, toda a dificuldade que eu vivi dentro da minha casa, né, eu vivi grudado com Deus, porque sem Ele eu não ia ter força. Né, eu ia ficar parado no meio do caminho. Muita gente desanima, né? Então, por isso? Eu posso confessar para ti que várias vezes eu chorei, várias vezes eu me fiquei trancado no quarto e algumas crises assim. Mas eu sempre me apeguei muito em Deus, sabe? Mas nunca largou, né, Marcelo? Não, nunca deixei de perseverar, nunca deixei a caminhada. E algo que eu tinha muito forte no meu coração, né? Eu quero ter uma família santa. Sim. Eu quero ter uma família santa. Então, Deus, graças a Deus, realizou esse desejo santo no meu coração, né? Pois então, Deus realizou através de uma caminhada também com os seus percalços, né? Uhum. O Marcelo, né, eu tô muita gente conhece, mas a gente sempre entende que existem pessoas novas, né, que nos acompanham, que a gente sempre fala, né? Deus vai lá e joga no algoritmo lá para alguém que nunca viu, ou vê de repente 2 pessoas que nunca viram na vida, né? Uhum. O Marcelo veio de uma estrutura familiar que teve essas dificuldades muito grandes, mas que conseguia lidar com isso através da oração, dos amigos e da confiança, mas através de um sonho. Uhum. Que era o sonho de ter uma família. Que a pessoa poderia dizer assim, eu quero que eles fiquem bem, mas eu não quero ter família para não passar por isso. Exatamente. Isso é muito comum. Mas o Marcelo conseguiu dar a volta por cima, né? Uhum. Pegar um testemunho difícil e transformar num testemunho de graça. Que foi quando o Marcelo conheceu a Amanda. Né, dentro falando desse conhecer a Amanda aí, do contexto, né? Então, um grupo de jovens, já mencionei aqui no início, já falei algumas vezes, o grupo de oração jovem foi um canal de graça assim, muito grande na minha vida. Muito grande. Né? Eu já Javanesi, o Senhor é a nossa bandeira. Então, dentro daquele grupo de oração jovem, em um determinado momento ali eu pensei em ser padre. Padre Davi me convidou para fazer uma experiência no seminário. Fui lá, fiz a experiência no seminário de 2 dias. Descobri que não era a minha vocação. A Zambuja? Fiz um retiro lá. Padre Hélio chegou, Padre Hélio da Cunha.
esse guri é um namorador, tu não vai ser padre. Mas ele gritava pra todo mundo ouvir, cara. Sem novidade, sem novidade. Aí eu olhava pra ele, pronto, acabou minha vocação. Mas eu senti lá naquele retiro, sim, Deus deixou bem tranquilo. Foi o Padre Hélio, então. Eu conheço pessoas que tiveram um desejo a vida inteira de ser padre e não fizeram retiro no seminário. Cara, eu tive desejo. Foi lá, fez testar? Fui lá e fiz o retiro, 2 dias. Achei que foi rápido até. 2 dias, descobri que não era a minha vocação. E aí eu tinha sempre aquele desejo. Eu quero ter uma família santa, Foi no Shalom, né, Marcelo? Isso, fiz vocacionado. Cara, o vocacionado no Shalom. Assim, é fantástico, né? Cara, foi muito bom, porque foi na fase que eu estava passando por isso tudo na minha família. Então o Shalom ali foi uma base sólida. Não, o Shalom é fantástico. Uma base sólida, assim, bem grande. E aí cara, eu tô tentando lembrar as datas aqui pra Amanda quando vem não ficar brava. Peraí, em 2000 e... Qualquer coisa o Marlon vai cortar, Amanda. Daí eu vou ajudar o Marcelo nessa. Não, é que a gente vai ficando com idade, a gente vai... Desculpa. 2010 é 13 anos atrás já, cara. É muito... Não, 14, né? 14 dependendo anos do atrás. 14. Isso, 2010. Então, há 14 anos atrás, dentro do grupo de oração jovem, eu conheci a Amanda. Já conhecia a Amanda há muito tempo, né? Mas conheci a Amanda de uma forma mais próxima. Fui viajar com o Beto, meu sogro. Até então, futuro sogro? Na época ele não era meu sogro, ele falou, vamos lá em Garopaba comigo, lá numa missão. Duas horinhas. É do outro lado da diocese. Só que o Beto ele cochila dirigindo, ele dorme. Então eu passei o medo daqui. Ele já testou para ver se o Marcelo ia falar alguma coisa. Passei medo para ir e para voltar. E aí no meio da viagem ele olhou para mim assim e disse... Ô Marcelo, tu podia namorar com a Amanda, né? Que Amanda? Se eu estivesse dirigindo, eu achava que eu tava no carro. Aí não tava dirigindo, eu falei, cara, qual que é o pai que num estado de lucidez, eu não vou fazer isso com a Isabela e com a Laura, eu acho. Vai falar para uma pessoa para namorar a filha dele. Eu fiquei pensando, porque eu nunca tinha cogitado, né, namorar a Amanda. Não era uma pessoa assim que eu pensava. Mas depois que ele falou, me estralou assim. Ativou a... Isso, eu vi a Amanda chegar no grupo, meu Deus, essa é a mulher da minha vida. Só que ele falou comigo e falou com a Amanda também. Tem Marcelo lá, um garotão bonito. O Beto foi o cara do esquema, então. O Beto fez o meio campo. Ele fez o meio de campo ali, fez o esquema. E aí eu conheci a Amanda em 2010, né? A gente casou em 2015. Então já vou fazer aí, esse ano eu vou fazer 9 anos. Então tive a graça de conhecer E aí eu fiz a transição para o grupo de oração adulto, né? Fui para o grupo de oração adulto da paróquia. Tu veio para o grupo de oração adulto em 2015? Isso. Aí foi aqui em 2015, né? Ano que vem faz 10 anos. Olha só. Meu Deus. O tempo voa. Foi o mesmo tempo, foi? Eu saí em 2015 de Javaneci também. Nós fizemos o mesmo tempo, né? 9 anos de Javaneci. Cara, mas aí tá. O Marcelo resumiu bastante a história, né? Porque no noivado teve umas situações. Não sei se dá tempo de contar. Nós aqui no time aqui. Não, nós não estamos com pressa. No meio do percurso ali. Tá o quê? 30 minutos? Nem isso, acho. 20 minutos, tá longe, Marcelo. Foram 5 anos de namoro. Então teve período de namoro, período de noivado, né? E aí a gente se preparou para casar. Mas quando a gente chegou no noivado, estava tudo pronto já, eu não sei se a gente já tinha distribuído os convites, eu acho que já. Mas chegou assim, acho que foi 1 mês antes do casamento, estava marcado, a gente resolveu romper. Então foi um período assim, bem complicado, eu chorava, né? Botava aquelas músicas sertanejas, né? Porque eu trabalhava lá na Promenade, no escritório. Para piorar, né? Aí piorava a situação. Isso, aquele boteco lá do Gustavo Lima, sabe? Meu Deus, ficava chorando. Então o tempo do término assim foi bem complicado. Eu continuava amando a Amanda da mesma forma, então esse período de separação foi bem complicado. Mas eu tenho meu sogro fez o esse Beto. Ele fez o meio de campo a primeira vez e fez a segunda. Ele chegou lá para Amanda quando a gente tinha terminado, olhou no olho dela e disse: Amanda, tu ama o Marcelo? Ela falou: amo, pai. Então o que estás esperando, minha filha? Aí a gente já estava construindo casa, terreno comprado, então já tinha algo bem adiantado, assim. E aí nós reatamos, marcamos novamente o casamento para dia 5 de dezembro de 2015. Tô ajudando, Marcelo. Graças a Deus a gente casou. Foi uma luta, tá? Casar dá trabalho, gente. Organizar casamento dá trabalho, construir casa dá trabalho. Então é uma vida de renúncia. É uma vida que a gente se desgasta, assim, mas é por algo que vale a pena, né? Hoje, graças a Deus, eu olho para a Isabela,
olho para a Laura e vejo o quanto que esse esforço aí valeu a pena, né? Então, olha só a graça, né? Eu pedia para Deus uma família santa, um matrimônio santo. Eu conheci a minha esposa dentro do grupo de oração jovem, né? Então, é uma alegria assim, muito grande que eu tenho no meu coração. Esse assunto é muito importante, porque a gente vê dois pontos importantes. O primeiro é aonde buscar alguém para projetar um futuro. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, quando vem o percalço, que foi esse rompimento do noivado, como agir? Porque tem os dois pontos, o ponto do buscar e o ponto do lidar com os problemas. Sim. Então, assim, quando vocês tiveram um rompimento, ninguém enlouqueceu, né? Porque poderia dizer, acabou e loucura, vida que segue, vai para pro próximo e tal. Nesse período, como é que vocês lidaram com isso, assim? Pelo menos que tu saiba, né? Porque vocês ficaram meio sem se falar, então, né? assim, ó, período de término, isso vale para qualquer situação. Cara, se tu ama uma pessoa, pode passar 6 meses, pode passar 1 ano, pode passar 10. Se for a mulher da tua vida, vai reatar, vai voltar, vai ter um relacionamento novamente. Então, a Amanda me amava, eu a amava muito e a gente reatou. Então, o ponto crucial foi o amor que a gente tinha um pelo outro. E também deixar o orgulho do lado, a vaidade, né? Renunciar desde o dia tantos outros sentimentos assim mesquinhos que às vezes a gente cultiva e não deixa o amor falar mais alto. E o segundo ponto, onde procurar, né? Tu falou, né? Isso. Eu abro a caixinha de pergunta lá no Instagram, Amanda abre, vem um monte de pergunta que a gente fica assim, eu sou católico, eu posso casar com alguém evangélico? Cara, na verdade assim, ó, quem escolhe com quem tu vai casar é tu. É pai, tu não escolhe, mãe, tu não escolhe, irmão, tu não escolhe, cunhado, tu não escolhe. Então, a única coisa que tu escolhe é tua mulher. Então, se tu vai católico, tu vai casar com alguém evangélico, cara, dá pra casar? Dá. Vai dar certo? Não sei. E eu não sou a pessoa certa para responder isso, porque eu casei com uma católica já para não ter problema, né? Então, onde procurar, precisa ter alguns pontos de referência, né? Então, se tu é uma pessoa católica, tu tem valores, né? Tu vai na missa, tu tem uma vida de cristão ativa, tu vai achar tua esposa nesse ambiente. Fora desse ambiente, tu pode achar um monte. Hoje tem aplicativo lá que tu... Tem aqueles aplicativos lá que tu entra, se cadastra, tu acha uma pessoa ali em 10 minutos. Será que vai dar certo? Aí é outra pergunta. Então eu acho que eu procurei no ambiente certo, né? Dentro do grupo. Fez a junção de valores, né? Isso. Análise de valores. Né? E aí, na verdade, assim, o próprio Deus já enviou, né? Quando eu vi a Amanda, o sinal do Beto falar comigo, o Beto falou com ela, cumpri todo o ritual? O ritual, fui lá na casa da... Foi um pedido bem tranquilo, né? Porque eu já tinha o respaldo dele e tal. Mas já foi na certeza? Tive que pedir, né? Todo o script lá certinho. Depois que eu pedi, eu dei um beijo na Amanda, antes eu não tinha dado. Então, assim, onde procurar é no ambiente onde tu vive e tu se sente bem. Então, se tu vive na igreja, provavelmente a pessoa que tu vai encontrar tá aqui, entendeu? Tu podes achar uma pessoa de fora e apresentar Jesus para ela e ela se converter? Claro que pode, Jesus é poderoso. Mas aí é Jesus que vai te mostrar se é a mulher da tua vida. O próprio Beto, né? A minha sogra Diane era ex-protestante, era de igreja evangélica. O Beto conheceu ela, o Beto foi catequista dela. Catequista, ela fez catequese de adultos. E o Beto, que era futuro esposo dela, meu sogro. Eles já estavam namorando ou noivos? Já estavam namorando, mas ela era de igreja evangélica. Uhum. E aí ele foi apresentando Jesus. E aí foi indo um caminho até que ele conseguiu catequizar ela recebeu os sacramentos e aí se casaram. Né? São, acho que 30 anos de casados aí. Então, eu acho que não existe uma receita exata, sabe? Não. Aonde que... Cara, não tem uma receita exata, mas tem alguns direcionamentos assim que a gente precisa estar atento, né? Porque a partir disso tu consegue identificar o teu futuro. A gente não consegue prever o futuro, nem queremos, sim, mas a gente consegue direcionar, sim, algumas coisas, né? Então, muitas vezes o Marcelo mesmo falou aqui que a situação dele foi uma situação um pouco mais fácil no sentido de que tudo inclinava para isso. Só que Deus nunca vai nos deixar sem a cruz, porque no meio do caminho tiveram esses percalços aí. Só que não adianta. O Marcelo casou em 2015, o Marcelo teve as 2 filhas,
A Isabela tá com Isabela, 6 anos, vai e a fazer Laura 7 agora, e a Laura tá com 4. 4. E teve as 2 filhas, e tem a esposa, e a questão profissional a gente vai falar um pouco depois, né? Que também tem um testemunho. Mas não adianta buscar na igreja, casar e ter um dos 2 caminhos. Ou nos encontramos na igreja, obrigado igreja, agora vamos viver a nossa vida. Sim. Que é... Existem muitos, né? Já vi muitos. Muitos que se encontram na igreja, pronto, achei a namorada na igreja, então ela é de Deus, agora, ou a menina pro rapaz, agora beleza, obrigado igreja, vamos viver a nossa vida. Aí o que acontece? Cai, porque se encontraram em Deus, não mantiveram em Deus. Ou também o outro lado, quando se torna, porque o Marcelo já vinha, se o Marcelo começou a pregar em 2007, 2008, então... 2015, o Marcelo já tinha 8 anos de ministério, já tinha 10 anos de grupo de oração, já tinha, de alguma forma, não por vaidade, mas já tinha um certo nome para ser convidado para fazer muita coisa. Até tu tocou nesse assunto, foi um dos motivos que eu e a Amanda a gente brigava muito no início. Porque qual que é a leitura que eu consegui fazer, né? Depois da briga, dos BO que dava. O Beto, ele era pregador, saiu para pregar a vida inteira. A Lidiane era pregadora, saiu para pregar a vida inteira, a mãe dela. O que ela ficava fazendo? Cuidando dos irmãos. Então, o que ela pensava na cabeça dela? Vou arrumar um namorado, que é para ser meu. Ela arrumou um namorado pregador. E o namorado saiu para pregar um monte. Então, a maioria das nossas brigas era que eu saía para pregar. E aí, depois que a gente teve o término, que a gente sentou para conversar, eu falei, quando tu me conheceu, o que eu era? Tu já era pregador. Então, vamos organizar. Eu não vou encher minha agenda, não vou sair todo dia, mas eu vou continuar pregando. E hoje ela é a pessoa que mais me incentiva, né, dentro do... Ela virou também o quê? E ela também agora é pregadora, né? Então ela virou pregadora também. Mas é engraçado, mas tu vê como a gente precisa estar bem compreender, conhecer a si mesmo. Porque o normal seria a Amanda procurar uma pessoa da igreja. Isso é o comum por causa da vida que ela sempre levou. Só que percebe que de alguma forma existia uma ferida, né? A ferida do saber que os pais estavam evangelizando, mas que tinha isso. Agora eu tenho os pais que servem a igreja. Eu vou ter um marido também nesse caminho. Então, vê como Sim. foi necessário ter esse trabalhar, né? Mas, conforme isso foi passando, né? E ainda por algum tempo... Roberto, meu querido. Roberto da Água. Marcelo tá precisando de uma aguinha. Tá desidratado. Marcelo foi pra academia hoje. A partir disso, foi se encontrando dentro do casamento. O Marcelo, nos primeiros anos de casamento, o Marcelo ainda era o pregador e a Amanda ainda era mais... Em casa ela já tinha o trabalho dela, né? Mas especialmente, ainda era... O Marcelo saia mais de casa, assim, né? Como é que foi para poder lidar depois de casado, depois de uma filha, depois de uma outra filha? Como é que vocês lidaram daí com isso? Então, a nossa caminhada na igreja, assim, a gente nunca tirou férias, a gente nunca teve uma pausa, né? Eu sempre continuei no meu ministério de pregação, grupo de oração São Cristóvão, paróquia São Cristóvão, missa, né? A Amanda vai na missa diária hoje, e eu vou na sexta-feira e no final de semana. A gente não consegue ser os dois juntos por conta das meninas, né? Mas a gente nunca teve uma pausa, assim, sabe, na nossa caminhada. Então eu pregava a palavra de Deus, continuei pregando a palavra de Deus depois de casado. E a Amanda sempre teve a questão da evangelização, né, das crianças. Então a Amanda, eu estou há 9 anos do grupo de oração adulto com ela. Há 9 anos ela evangeliza as crianças dentro do grupinho de oração. Inclusive, muita gente não sabe, né? Muita gente não sabe, não conhece a história. Mas toda a proporção que a evangelização, né, o nosso apostolado tem hoje, tanto da Amanda, né, muito maior o da Amanda, né, do que o meu ainda, começou na evangelização das crianças. Ela fazia pequenos desafios e postava lá no canal do YouTube, que dava lá 100 visualização, 150. E olha lá, né, no WhatsApp, isso. Mandava no WhatsApp, coisa simples. Então né? Começou dessa forma, sem pretensão nenhuma, nunca imaginava a proporção que ia dar. E ela sempre evangelizando as crianças e eu pregando a palavra de Deus, né? Na época a Dona Maria coordenava o grupo de oração, fiquei 4 anos de secretário com a Dona Maria. Foi. Entrei no grupo de oração já, fui para secretário, aí fiquei 4 anos. Então a nossa caminhada a gente não parou. Era difícil, né? Em alguns momentos, eu lembro quando a gente casou, estava na construção da casa.
Então, construir casa dá trabalho. Aí tu não tem o dinheiro todo para mão de obra. Tu vai botar a mão na massa. É trabalho, né? Tu vai trabalhar. Aí tem o teu trabalho normal, CLT. Aí filho pequeno, mais a missão na igreja. Então, às vezes a gente dava uma aliviada assim um pouco na agenda, né? Não ia... o mais importante até do que a intensidade, né? A velocidade, na verdade é a perseverança. Sim. Eu não posso ir a 100 por hora agora. Cara, vai no 80, Sim. né? Vai tranquilinho. É saber para onde está indo, né? Isso, que tu não pode desistir e ficar aí no meio do caminho, né? Então a gente nunca deixou de participar da missa, nunca deixou de participar de grupo de oração. A gente já veio de moto na chuva, de capa de chuva, mas sempre perseverando, graças a Deus. Cara, mas aí a linha da evangelização, né? O Marcelo já foi coordenador também de algumas coisas dentro da Ministério de Pregação, arquidiocese, né? Ministério de Pregação dentro da arquidiocese. De Florianópolis. De Florianópolis, de 2019, 2020, 21, 22, foi isso? Não? Pode ser, mas foi por aí. Não, Teve... foi 2018, 2019. Foi antes, né, da pandemia, 2020, né? 2021. Isso. Nós pegamos 2 últimos anos ali, foi da pandemia. Foi da pandemia, né? E com isso, na pandemia, que eu acho que também reflete bastante, assim, né? Porque, querendo ou não, aí nós vamos fazer um paralelo para poder entrar nesse assunto. Nesse paralelo da vida de missão do Marcelo casado com uma mulher que ganhou uma proporção de evangelização que, numericamente, ultrapassou o Marcelo. Porque foi para as redes sociais e foi ganhando proporção. E aí a Amanda fez um caminho que foi da criança, mas que foi pegando um pré-adolescente, um adolescente. Meio que a impressão que me dava, né, que me dá até hoje, assim, é que a Amanda foi ficando mais velha de idade e foi acompanhando as pessoas que iam acompanhando, foram acompanhando, porque afinal de contas hoje, né, ela tem essa proporção, acho que talvez do grupo de jovens para cima, né, Marcelo? Hoje a Amanda não tem material para criança, basicamente. Só o que talvez vocês levam ali com as meninas, né? A gente tem algum projeto aí que a gente vai fazer no futuro para as crianças, mas não tem um diretamente, né? Ela evangeliza as crianças no presencial. Isso, no isso. Grupo de oração, e ela evangeliza também toda quarta-feira na Casa São Vicente. Na Casa São São uma casa de crianças carentes lá e eles têm todo o trabalho de evangelização, né? Mas de fato, realmente, tomou uma proporção muito grande, né? Depois eu comecei também junto nas redes sociais. Pois então, era meu questionamento, porque mesmo que nós, né, sejamos bem próximos, né, há tanto tempo, eu comecei a perceber que o Marcelo foi ficando sem o trocadilho, mas o Marcelo foi ficando sem vergonha de se expor nesse sentido. Porque o Marcelo sempre foi uma pessoa muito séria. Mesmo, né, no nosso dia a dia, com a nossa amizade, a gente sempre é diferente. Mas nas mídias o Marcelo começou a aceitar se expor. Por quê? A Amanda sempre fez o quadro Quem Sou Eu? Né? A Amanda vai ver, logo a Amanda vai sentar aqui também para falar sobre isso. Mas o Marcelo não aparecia. O Marcelo às vezes aparecia meio como um figurante lá, que fazia uma coisa, outra e tal. E eu via o quê? O Marcelo começando a engajar, mas, né, na opinião daí de quem está próximo, eu dizia, Marcelo está começando a querer, tá evangelizando isso também, mas foi bem gradativo. Como é que foi essa virada de chave? Tipo assim, também vou me inserir nessa forma. Como é que foi assim? Então, a Amanda ela começou esse trabalho já, ela está nas redes sociais de evangelização, de apostolado mesmo, já fazem aí uns 14 anos. Faz, né? Hoje a proporção da Amanda aqui, só para partilhar para vocês saberem, hoje ela é a leiga católica com mais seguidores no TikTok, ela tem 810 mil pessoas. O pessoal fala muito do Instagram e não conhece às vezes o TikTok, mas ela tem um alcance muito grande ali no TikTok, no Instagram também, e agora também, não sei se vai perguntar mais aí na frente, do nosso canal no YouTube. Vamos perguntar. Mas a virada, até acho que eu já vou falar sobre alguns assuntos. Claro. Na frente, isso aqui é só explicar. O rascunho. Então, já há alguns anos, uns 3 ou 4 anos ali, eu já fazia, mas eu não tinha uma grade fixa de conteúdo semanal. Eu fazia esporadicamente, quando me sobrava tempo, justamente porque eu tinha um trabalho CLT, eu trabalhava normal ali 8 horas por dia, então para mim era um pouco complicado de gerar conteúdo.
Era um complemento do trabalho da Amanda, vamos dizer assim, né? Isso. Era algo a Amanda fazia com muito mais intensidade, muito mais carisma, né, de forma diária, né, esse conteúdo de evangelização. E aí, no ano passado, isso foi no mês de outubro, Faz pouco a tempo. gente já então. estava em oração, na verdade, já há algum tempo. Né? Quem orientou bastante a gente, deu um direcionamento para a gente ampliar a nossa visão. Uma pessoa que a gente tem amizade, que a gente conversa com ela toda semana, é o Tony Alisson. É uma pessoa que está muito junto com a gente. O nosso canal no YouTube, ele incentivou muita gente, né? Que o YouTube ele é uma plataforma de imersão. Quem está lá, a pessoa entra em uma live lá de 1 hora de oração, eles ficam 1 hora em oração junto contigo. Aí é diferente de TikTok, diferente de Instagram. Pois bem, aí ano passado a gente tinha tomado essa decisão que eu iria estar largando o trabalho, ia largar a CLT. Por quais motivos? Né? Para a gente estar assumindo uma missão enquanto família, eu e a Amanda junto com a família Virtuosa. E também a gente tem alguns empreendimentos, né? Nós somos empresários, a gente tem uma marca de roupa hoje, que a gente vende para o Brasil inteiro, a nossa marca de roupa, Senhorita, moda comportada, tem vestidos e saias lá. A gente tem uma livraria também que tem uma venda ali que é pujante, ela é uma venda muito grande que a gente tem. E tem todos os nossos, a gente tem contrato de comunicação também, né? A gente trabalha com rede social. Então, financeiramente e em questão de tempo, eu não tinha mais como trabalhar CLT. Né? Foi algo inevitável a minha saída. Ano passado, no início do ano, 2023, a gente estava projetando essa minha saída para daqui 3 ou 4 anos. Então, porque eu, como sou próximo ativo, falei, cara, o Marcelo largou, porque qual é o pensamento, né? O Marcelo largou tudo, porque daí eu comecei a ver o Marcelo, porque as duas, agora uma só, né? Mas elas estudam na mesma escola do meu filho, no mesmo horário, né, Marcelo? Sim. A gente, além de ser amigo há tanto tempo, a gente se vê quase todo dia. Ou eu vejo ele, ou eu vejo a Amanda. Aí eu vi o Marcelo vindo um dia de bermuda, assim, né? E o Marcelo sempre trabalhou de calça, o Marcelo trabalhava com vendas, né? Mas eu fiquei quieto, eu falei, não vou me inserir assim, perguntar um negócio. Mas eu fui vendo, fui identificando. Mas, cara, aí entra uma posição de fé, assim, ó. Por quê? Eu falo por mim hoje na minha realidade. Quando a gente é CLT, a gente tem uma segurança financeira, de alguma forma. Eu sei que tem, né, os investimentos. Mas, assim, esse passo foi um passo na fé. Né? Então, como é que foi? Eu me refiro assim, a construção de deixar de ser CLT para viver nesse apostolado, ela é uma construção espiritual. Né? E como é que foi desenhada a questão espiritual disso tudo? Porque é pesado, né? Sabe aquela música do Rosa de Saron, que a gente foi lá no Instituto agora, que é Então Mire as Estrelas, né? E salte o mais alto que você puder, né? Tome distância. Então foi um momento onde eu senti muito medo. Eu já sabia que não tinha mais condições, né? Por conta financeira, não compensava mais eu ficar na empresa. E por conta de tempo, da Amanda dar conta da Senhorita, da conta da livraria, da conta dos contratos de comunicação e da evangelização, ela não tinha mais como. Então, a minha saída era inevitável. Só que do outro lado, tinha uma pessoa, que era eu, que trabalhava CLT a vida inteira, desde os 16 anos na Promenac. Isso. Aí eu até comentava com a Amanda, eu não sei como que eu vou viver sem usar uniforme, eu não sei. Sem viver aquela rotina específica, né? Isso, então para mim foi uma decisão muito difícil. Então a gente teve que se agarrar muito em Deus. Eu lembro que no dia que eu pedi a conta da empresa, a conta da Amanda foi hackeada. A gente viu aquela situação da conta hackeada. Né? Foi na mesma época. No mesmo dia. Barbaridade. Eu não sabia. Eu sabia que era por ali, mas não sabia que era no mesmo dia. A gente não tinha noção de blindagem, de conta, de segurança. A gente se atentou tudo a isso depois, né? Hoje tem uma pessoa responsável por isso. Mas eu pedi a conta, no mesmo dia a conta foi hackeada. Então foram 30 dias que a gente ficou confiando em Deus mesmo. Eu lembro, cara, que eu dizia assim, não vai voltar, não é possível, porque levou muito tempo. Assim, a gente já sabia que ia voltar, a gente tinha a certeza assim, em Deus e também da equipe que estava cuidando da situação, né? Só que a gente sabia que como a conta caiu, foi derrubada por conta de denúncia, o processo ele é mais longo. Então 30 dias foi até rápido. Ela chegou a ser derrubada por denúncia. Isso, foi derrubada por conta de denúncia, né? Foi um tanto de denúncia. Foi pedido para não denunciar na época, mas não tem jeito, né? O pessoal tem a ingenuidade ali, vai denunciando, a conta caiu.
Então foi um momento onde o Geraldinho, vocês conhecem o Sim, Geraldinho? sim, sim. A gente tem uma afeição muito grande por ele também, uma pessoa que nos acompanhou muito naquele momento. Eu recebi mensagem do Brasil inteiro, gente. Era padres, pessoas me ligando, porque o WhatsApp da banda também tinha sido hackeado. Então, Também. durante um período, o WhatsApp dela foi o meu e o pessoal entrava em contato comigo, me ligava. Ela foi incomunicável quase. Isso, meu Instagram quase travou lá de tanta mensagem no direct e eu não conseguia responder as pessoas, né? Mas foi um período onde o Geraldinho falou uma frase pra gente que foi o seguinte: olha, batalha grande, vitória imensa. E ele falou o seguinte: está na hora de vocês ir pro YouTube. Vocês precisam evangelizar no YouTube. E foi no mesmo momento onde o Tony, né? O Tony é o nosso mentor, assim, nessa questão de evangelização. Ele disse: olha, vocês precisam ir para o YouTube. A Amanda tinha um canal, mas estava meio parado, assim, alguma coisa assim, né? Parado há anos lá, água parada, tava pegando poeira já. E aí, em outubro, a gente reativou o canal no YouTube com o projeto Família Virtuosa, com a conta da Amanda hackeada. Aí a gente decolou o nosso canal no YouTube. E o que é o Família Virtuosa, cara? Porque então, né, tem muita gente que não Família conhece. Virtuosa, aí que vem o nosso carisma, né? O nosso chamado. Uhum. Nós temos a nossa evangelização no TikTok, tem evangelização no Instagram, tem o Instagram hoje já do Família Virtuosa, só que a gente tinha um chamado de trabalhar com as famílias, né? Principalmente com casais, matrimônio. Então, para trabalhar com esse público, eu vou falar assim para ti, não sei se essa é a palavra certa, mas o TikTok tu consegue fazer um trabalho desse, mas tu não consegue se aprofundar. Não, eu sou um que não tem TikTok. Eu entrei nesse mundo agora. Eu parei no Instagram, do Instagram pra frente eu sou muito velho já. Com 6 mil lá e... TikTok tudo muito rápido. Né? É uma coisa que eu tô começando a aprender o que é o TikTok e o que é aquele território lá. Mas ainda é um território muito superficial. O Instagram é a mesma coisa, né? São conteúdos rápidos, as pessoas vão... E aí a gente pensou o seguinte, né? O direcionamento do Geraldinho e do Tony. O YouTube, ele é imersão. A pessoa tá ali inscrita porque ela quer consumir o teu material, né? A pessoa é família virtuosa. Sim. Então é um ecossistema de movimento, é uma missão, sabe? É um projeto. Uhum. Então lá dentro a gente evangeliza casais. Um trabalho voltado para o matrimônio, para as famílias. A gente sabe que Deus suscitou no nosso coração o quanto que as famílias são atacadas, destruídas, e aí um monte de gente vem buscar direcionamento com a gente. A gente não consegue absorver tudo, né? Todas as mensagens. Sim. A gente sabe aí que tem gente que tem esse trabalho de evangelização em rede social, que a pessoa tem uma pessoa que a gente conhece que tem 6 pessoas só para responder mensagem de direct e WhatsApp. Então, eu e a Amanda, a gente não tem essa estrutura ainda. Mas a gente não consegue absorver tudo. Mas vai se fazer necessário. Mas no YouTube, a gente consegue, de alguma forma, mais aprofundada, acompanhar esses casais, sabe? Tem mais proximidade. Isso, ter mais proximidade, conseguir ler os comentários deles ali, falar com eles. E aí tem a nossa estrutura de grupo do WhatsApp, né? A gente criou um ecossistema ali, então tem um monte de grupo do WhatsApp, de casais ali que a gente acompanha de forma diária, assim, né? Então a gente evangeliza com oração. Então, como é que é o acompanhamento? Isso que eu fiquei curioso. O que é esse acompanhar que tu te refere? A gente tem um canal Família Virtuosa e existe também a plataforma Família Virtuosa. Tá. Que daí é uma plataforma por assinatura. Nessa plataforma a gente consegue fazer mentoria, que a mentoria é ao vivo. Inclusive amanhã é terça, né? Quarta-feira, a gente tem a mentoria do mês de fevereiro. Então são pessoas que a gente consegue conversar. Como uma terapia. De certa forma sim, mas por exemplo, a gente faz esqueci o nome do aplicativo lá que a gente faz a reunião da mentoria. Aquele lá que eles fazem reunião em empresa, como é que é? Um Meet, talvez? Google Meet, acho que é o Google Meet. Então, tem momentos ali da mentoria que a gente consegue conversar privado com as pessoas. Né? Então, o TikTok não te permite isso, o Instagram não te permite isso. Nem tem essa proximidade, isso, né, cara? o YouTube não te permite isso. Então, a gente tem essa plataforma lá que a gente tem cursos lá dentro, né, de temperamentos, feminilidade. A Amanda fez um agora de rede social, está lá dentro da plataforma também. Ministrados por vocês. Isso, os cursos são todos eles feitos por nós, né? Então a gente decolou essa plataforma
junto com o canal no YouTube, que foi em outubro agora, né? Então, pois é. Lá dentro a gente consegue fazer um trabalho assim voltado para aquilo que é o nosso carisma. Qual que é o nosso carisma hoje, meu e da Amanda? É evangelizar as famílias. Então, aí vocês como casal passam pelo... Porque né, tem uma sequência de fatos. O Marcelo deixa a profissão, né, de vendedor, Isso. CLT, tem esse problema nas redes sociais da Amanda, que, aí entra o que o Geraldinho falou, é o impulso para investir no YouTube, porque de repente não teria dado essa animada a ir ao YouTube se o Instagram tivesse continuado. Porque a gente percebe que tem alguns influencers, eu conheço uma influencer bem famosa aqui da região, né? Não vem ao caso citar, que ela teve problemas de ansiedade, foi para o hospital e tudo, porque ela estava com uma crise de ideias. Ela não sabia o que falar. Ela não sabia como criar o próximo videozinho viral para dar milhões de visualizações, para atender os patrocínios, as pessoas que estavam inserindo o nome lá e tantas outras coisas. Porque a gente percebe que o material da evangelização precisa ter um fim. Porque se o Marcelo, né, com a Amanda, mas hoje né, mais o Marcelo, se o Marcelo estivesse fazendo uma influência digital ou uma evangelização que não tivesse um fim, como a gente sabe que tem, a gente vê influencer de diversos casos, né? A gente não quer polemizar, que larga frases aleatórias e bonitas na rede social e que essa frase vai te animar e, né, a gente já conversou sobre isso, que vai lá pegar a leitura lá do dia, que só fala coisa boa, só fala você é vencedor, você é o melhor, você é o super-homem, você é a Mulher Maravilha, mas não dá essa profundidade. A partir disso, o Marcelo e a Amanda, então, foram para a evangelização de casais. Porém, a Amanda continua com o trabalho dela, né, de certa forma paralela. Mas hoje o teu foco é o Família Virtuosa ou tu pensa assim, eu tenho também algumas coisas mais minhas? Quando a gente fala de TikTok e de Instagram, a gente tem a nossa rede individual, ali, a rede da Amanda, a minha rede. Até a minha rede, até no passado, eu tinha algo que a gente percebeu que eu não tinha identidade, né? Eu fazia alguns vídeos ali aleatórios, eu não tinha tempo também, então a partir de outubro, quando eu largo o CLT e eu começo a me dedicar inteiramente, né, para esse apostolado, né, para as nossas empresas, eu comecei a criar uma identidade de conteúdo, sim, que eu não tinha. Sim. Então são conteúdos voltados ali à masculinidade, à família, o homem patriarcal, então voltado a essa linha de evangelização também, né, pregações ali da palavra. Então a gente tem esse nosso trabalho individual, mas a nossa grande missão, né, que a gente unidos ali juntos é Família Virtuosa. Sim. Né, levar as pessoas para essa imersão. É como se o TikTok e o Instagram fosse um grande funil. Fosse chamar a atenção, talvez. Isso, de repente lá em cima a gente fala de funil, né? Sim. De funil de captar pessoas assim, para ser evangelizadas. Então o pessoal que está lá em cima é o pessoal que só tem a maturidade para ver um Reels ali de 30 segundos e passar olha lá. Isso, que é o pessoal do TikTok, talvez? Isso, do TikTok também. TikTok às vezes é mais rápido ainda o negócio. Eu sou perdido do TikTok. Tanta paciência. E o YouTube é o pessoal que realmente quer emergir. Né? A gente consegue acompanhar ali o pessoal que está na live diária, quanto tempo que eles ficam, né? Quantas pessoas que passam. Vou falar um número aqui assustador para ti. No TikTok, quando a gente liga a live, às vezes passa 30 mil pessoas, 40 mil pessoas. Só que elas assistem por um curto período de espaço. Segundos. E às vezes 1 minuto, às vezes 2. Sim. No YouTube, por exemplo, se passa 1000 pessoas, eles assistem 40 minutos, meia hora. Então é um nível. Então aonde a nossa mensagem quer chegar? Exatamente, é uma mensagem essa era a minha dúvida. É no território do YouTube, que era... Cara, o YouTube era totalmente desconhecido para mim e para Amanda. Era uma terra assim que quando a gente entrou, cara, o que a gente está fazendo aqui? Como é que a gente vai fazer? Teve uma hora lá que o Geraldinho me deu uma chacoalhada, que a gente estava anunciando o canal no YouTube, nos stories, e o pessoal chegava lá no canal e não tinha nada. Pô, aí o Geraldinho, ele tem mais de 1 milhão de inscritos no YouTube, 1.200.000. Verdade. Mais de 1 milhão também no Instagram. Ele me mandou mensagem: Marcelo,
Entrei lá no teu stories, você me acompanha muito, né? E fui lá no canal do YouTube de vocês, mas não tem nada lá. Como é que vocês pedem pro pessoal ir pro canal e não tem nada? E aí a gente se estralou, sabe? Então a gente agora... Perde até credibilidade, né? Isso, agora nosso canal, a gente tem conteúdo semanal ali, ou de formação. Até hoje eu postei um conteúdo lá, uma reação referente a lá a canção, o Evangelho de Fariseus. Ah, a famosa. É o assunto da internet, meu Deus do céu, todo mundo tem que falar isso. Então postei um vídeo lá disso, semana passada a Amanda postou sobre a missa. Até quando ela postou um vídeo sobre a missa, eu falei, vídeo de 1 hora. Tem um audiobook lá dentro, eu falei, 1 hora? Aí eu tava vendo agora, tá em quase 30 mil acessos o vídeo. Eu falei, 1 hora, o vídeo tem quase 30 mil acessos. É bastante coisa. É muita coisa. Então o YouTube ele proporciona, né? Era um território desconhecido, mas acho que a gente aprendeu que a gente precisa alimentar todos os dias. Então todos os dias, 8 horas, tu liga lá, tá a nossa live no YouTube, nosso retiro quaresmal. As pessoas compram um livro para acompanhar também. Esse ano quem fez o livro lá foi a loja Divino Amor, né? Então o pessoal compra o livro, gosta de acompanhar com o livro. Todos os dias rezando conosco e conteúdo semanal de formação. Tá. Então hoje a família virtuosa seria isso. Né? Mas isso é legal, cara, porque assim, ó, as pessoas que querem viralizar com um videozinho curto, eu acho isso fantástico, porque os videozinhos curtos, eles têm uma mensagem, tem. Só que ele, sabe, tu vai lá, vídeo, Deus te ama, você é isso, aquilo, depois no outro futebol, no outro uma piada, no outro, não. Quando a pessoa se propõe a evangelizar com mais tempo e com conteúdo, é o sinal de que não sabe, Marcelo, eu falo isso porque assim, tem muita gente que acha que as pessoas entram no meio de evangelização cristã para ganhar dinheiro. Isso é fato. E eu, sou muito, muito claro a falar isso para ti. A gente sabe que as pessoas pensam e a gente sabe que tem. A gente sabe que tem situações aí... Hoje eu estava pesquisando conteúdo para fazer o vídeo ali do Evangelho de Fariseus. Eu pesquisei muita coisa, né? Para me informar que concurso ela estava participando, quem é que estava cantando, as pautas ali que ela apresentou, né? Um dos vídeos lá que eu estava rolando que eu vi era de pastores pregando a palavra. Aí passou acho que eram uns 7 pastores ali, e mostrou o relógio dos caras. E aí, tu viu o vídeo não? Não vi. Aí tava passando o valor dos relógios dos pregadores, dos pastores. Que ela fez uma autocrítica da igreja dela, né? Teoricamente, não sei se ela tá falando da católica, ela é evangélica. Mas era relógio de 130 mil, 140 mil. Bárbaro. Cara, eu teria vergonha de pegar a Bíblia na mão com... Cara, meu relógio tá aqui, ó, 400 pila. Ótimo, excelente. Tá, tu pode comprar um relógio de 1.000, de 2.000, de 3.000. Cara, mas tu ir pregar a palavra de Deus com um relógio de 130 mil, 140 mil... Então é claro que não dá pra gente generalizar. Ele já dá o contra-testemunho pro Silas. Não existe somente cristão fariseu, é óbvio que não. Tem muito cristão bom, obra social, ao nosso projeto Ir ao Povo aqui na paróquia. Mas tem muita gente que foi pros 2 extremos, né? Ouvindo essa canção. E aí eu fiz a reflexão do meio, né? A gente tem, é claro que essa canção a gente tem que refletir, mas ela não é uma verdade absoluta. É uma verdade absoluta. Não é uma verdade absoluta. Senão a igreja não teria subsistido, né? Exatamente. Tira as obras de caridade aí da igreja, tanto católica quanto evangélica. Vai virar um caos social, gente. Vai um monte de gente passar fome. Exatamente. Então, assim, a partir disso que eu me refiro. Quando a gente vê pessoas dizendo assim, mas... Porque, como eu falei, eu e Marcelo a gente conversa, eu falava para Marcelo ainda, Marcelo, o santo de casa ele não faz milagre. Então a pessoa vê lá, porque... O Marcelo, então, poxa, mas se ele largou a CLT agora, então agora eles vão ganhar dinheiro com o evangelho. Essa é a frase. Sim. Então, quando se vê um material que dura 1 hora, porque a Amanda poderia ter feito esse mesmo vídeo com um monte... Ela poderia ter pego esse vídeo de 1 hora, transformado em 60 cortes de 1 minuto, e cada um deles ia ter a visualização. Mas não, eu penso que o vídeo comprido, ele tem o seu propósito. E a evangelização com propósito, ela tem futuro. Exatamente, é uma profundidade. Vou falar o que vai assustar um pouco vocês, né? Quando a gente cria conteúdo para o TikTok, é conteúdo que dura 1 dia. Quando a gente cria conteúdo para o Instagram, que dá trabalho. Essa menina aí teve problema de ansiedade, né? Deve ser por conta disso. Ela não tem canal no YouTube, eu acho. Acho que não. Não sei, não que eu lembro. De funil ali. Então, conteúdo no Instagram é conteúdo de 1 dia, 1 semana. Quando a gente cria conteúdo para o YouTube, é para 1 década. Sim. A gente fez um vídeo no ano passado sobre Halloween. Ele alcançou muita gente.
esse ano agora, quando chegar na época do Halloween, Vai voltar. ele volta de novo. Ele Não volta. precisa produzir de novo. Então a gente até mesmo no TikTok e no Instagram, a gente começou a criar conteúdo Atemporal. de menos visualização, que a gente sabia que ia dar menos engajamento, mas aquele conteúdo ali vai levar as pessoas para o YouTube, que é onde a gente quer realmente evangelizar. A gente tem projeto, a gente está para lançar um livro aí da família virtuosa. E é muito engraçado, Tá porque no quando forno já. a a gente gente quer fazer retiro para casais, a gente quer, mas é um processo, né? Bota Deus... pirulito com o Instagram, depois puxa É. o pirulito e faz a... É, exatamente. desse jeito aí. Porque assim, ó, a partir da experiência, que tu tem ali, tu consegue identificar que assim, poxa, tem um amanhã. Essa ansiedade de não saber o que postar é porque são conteúdos vazios. É. Então, quando a gente começa a engajar e um outro, e eu lembro que quando nós falávamos de, até mesmo desse podcast aqui que nós estamos fazendo, o podcast da Web Osana, as pessoas falavam assim, olha, YouTube é coisa do passado, cara. Agora é o TikTok. Eu dizia, não, as pessoas que estão ansiosas demais para aguentar uma live do YouTube. É uma plataforma, o YouTube hoje é uma plataforma muito sólida, né? Muito bem. Eu não sei vocês, mas eu nunca me desinscrevi, não sei qual que é o termo, né? Eu nunca me inscrevi no canal e fui lá me desinscrever. Uhum. As pessoas seguem, Cancelar param a de seguir no inscrição. TikTok, as pessoas no Instagram seguem, param de seguir. No YouTube não, quem se inscrever no canal vai ficar inscrito o resto da vida, Sim. porque a pessoa não vai lá se desinscrever em um O Marcelo canal. tá dando pra... Não é sobre, por exemplo, a gente fala de grande proporção hoje, a Amanda, eu também, graças a Deus. E se não tivesse, é a mesma missão. Sim. Se uma pessoa viu o vídeo, uma pessoa foi salva, cara, glória a Deus. Nessas viagens aí que eu fiz para Amanda, que foi onde eu vi que realmente estava ano retrasado, fui para o Rio de Janeiro, a gente começou a fazer algumas viagens. E aí isso tudo proporcionou a gente ter uma agenda para a missão também, né? Sim. Algo Sim. que eu não faço, Jefferson. Eu já vi muita gente fazer e quebrar a cara, né? Encher a agenda todo final de semana. Não tem como, né? Então, Não tem como. tem gente que enche a agenda todo final de semana, se gaba de pegar 30 voos no mês, mas e aí deixa o matrimônio de lado, a esposa de lado, os filhos de lado. E aí não vai mais ter material, porque a família vai estar destruída? Isso. Né? Também Então, é uma questão também de sabedoria. Então, se eu quisesse hoje preencher a minha agenda da manhã, de dezembro a dezembro, com toda a data no final de semana, a gente tinha lugar para ir, porque tem é o Brasil inteiro que chama, Brasil inteiro. Mas a gente vai para lugares pontuais e algumas missões pontuais. E aonde eu fui, teve lugares assim que eu me assustei com a proporção aonde a evangelização chega. Aí quando eu cheguei com a Amanda lá, a gente foi fazer um trabalho lá na Nossa Senhora, no Santuário de Aparecida. Uhum. Cara, o tanto de gente que vinha abraçar a Amanda, tirar uma foto com a Amanda, falar com a Amanda e dizer que foi alcançado pela evangelização, eu ficava assim assustado, sabe? A gente foi tentar tirar umas fotos lá na passarela e cada 1 minuto a gente era parado por alguém, que não dava para fazer. E assim foi no Rio de Janeiro, assim foi em Fortaleza. Então a gente vê que a evangelização, ela chega em lugares que a gente nem imagina, né? A palavra de Deus, ela não se deixa acorrentar, né? Não. E quantos testemunhos que a gente recebe, né? No direct, lá no Zap, uma vez por semana a gente lê os testemunhos lá no YouTube. Então, uma família restaurada não tem preço, sabe? Sim. Então é um apostolado que a gente sabe. Tem provação? Tem, né? Tem dificuldade? Tem, mas é um apostolado que a gente sabe que a gente está no nosso carisma. Esse é o nosso lugar. E aí sabe pra onde ir, né, cara? Isso. E essa é assim, até pra gente não perder essa linha, né? Hoje, assim, não com uma projeção profissional, não só profissional, mas assim, não com uma projeção artística, porque óbvio que não é esse o sentido. Mas assim, vocês estão garimpando e caminhando para esse lado, para o lado de trabalhar cada vez mais. O que existe de projeção de futuro? Assim, que vocês dizem assim, não, a gente está aqui, mas com a graça de Deus, com a permissão de Deus, a gente quer chegar aqui. Como é que tem de projetos mesmo, né? Então, assim, ó, Deus, tudo que a gente tem hoje, né, tudo que a gente Deus foi apresentando assim aos poucos, sabe? Por exemplo, a gente tem hoje a nossa marca de roupa, a Senhorita. E a Amanda postava uma foto lá na rede social
já está há 1 hora. Oh, que bênção de conversa. Deixa correr. Então, a senhorita, como que Deus inspirou a senhorita? Muitas meninas pediam para comprar a roupa que a Amanda estava usando. O vestido, Look de a missa. saia. Look de missa. Look de missa, o famoso look E de aí missa. a Amanda deu a inspiração, Deus deu a inspiração para Amanda. Por que a gente não cria a nossa marca de roupa? E aí nasceu a senhorita. Muito pequenininha, muito pequenininha. Hoje eu faço as etiquetas lá de despacho, né? Cara, etiqueta pro Brasil inteiro, graças a Deus comprando. Então a gente não tinha se projetado para isso, sabe? Mas foi, sabe, um presente de Deus. A livraria é a mesma coisa, a gente vendia livro para todo mundo, ó, tem lá. Deus inspirou, por que a gente não cria a nossa livraria? E a livraria tem esse mesmo alcance da... Tem um alcance muito grande. O povo católico gosta de comprar livros. A gente fez um saldão, a livraria lá a logística dela. Como né? que funciona a livraria? Porque a da roupa logística sei. dela é terceirizada, né? A logística dela, a gente tem um site lá, o site é profissional, é de primeira mão, mas a logística de São Paulo é terceirizada. Então tem lá o www.amandabutchevitz.com.br. Então despacha para o Brasil inteiro. Despacha partindo daqui? De lá. Lá de São Paulo? De tá. lá. Então, Livraria Católica lá dentro do SEDET hoje, a gente está em segundo colocado lá, eles passaram pra gente. Então tem um alcance muito grande. A gente fez um saldão agora em janeiro, mas a gente nunca teve a pretensão de ter uma livraria, Jefferson. Nunca. Começaram a evangelizar na rede social para ter uma livraria. Nunca. Foi inspiração de Deus. Então a senhorita foi inspiração de Deus, a livraria foi inspiração de Deus, a plataforma Família Virtuosa foi inspiração de Deus. Todo o nosso trabalho foi inspirado por Deus. O que eu imagino daqui a algum tempo, eu não posso dizer exatamente. A gente quer continuar com a senhorita, a gente quer continuar com a livraria, mas de lado profissional, a gente deixa entregue totalmente assim nas mãos de Deus. Naquilo que é o nosso apostolado, Família Virtuosa, a gente tem muitos projetos. Né? A gente está para lançar um livro agora. Comentei contigo, a gente tem um projeto aí de fazer pelo menos um retiro anual. Presencial mesmo. Daí. Presencial. Aí pega um lugar grande e... Isso, a gente não sabe se vai ser aqui, se vai ser em São Paulo, em um lugar que fique de melhor acesso, né? Porque daí a gente está falando a nível de pessoas que podem vir do Brasil inteiro e participar desse retiro de casais. Mas a gente tem esse desejo no nosso coração, né? E continuar o apostolado, né, no canal no YouTube, que a gente sabe que é imersão. Mas a gente quer trazer isso também para o presencial, né? Que é através desse retiro. E aí, de repente, a gente tem algum orientador espiritual, algum padre, né? Porque a projeção, talvez, até de crescimento de pessoas, né, Marcelo? Pode vir a acontecer, né? Primeiro, as pessoas que vão responder mensagem, como tu dizia, né? Pessoas que vão responder mensagem, pessoas que vão dar respaldo, né? Porque por terem as filhas, as crianças vão precisar um pouco mais da atenção dos pais naquele momento específico. O peso do trabalho e tudo mais, isso é normal, né? A correria que nós temos na hora do almoço, quando a gente vai levar as crianças na escola, né? Que a gente se encontra. A gente vê a pauleira que é, né? Sim. Então, essa estrutura de vida, ela vai dando direção, né? Foram assim que nasceram as comunidades de vida, né? Não digo que é nesse caminho, mas eu falo assim... Sim. A comunidade Canção Nova nasceu do quê? De uma rádio. A comunidade Shalom nasceu do quê? De uma lanchonete. A comunidade Divino Oleiro nasceu do quê? Das evangelizações em Florianópolis, na paróquia que o Padre Márcio trabalhava. Nada nasce com um conjunto de obra, mas nasce de obra específica. Então, existem hoje 3, a questão das roupas, a questão dos livros, a questão do canal do YouTube, já tem um paralelo, né? Já são várias coisas que cada uma corre meio que sozinho, né? Eu acho que até Deus inspirou essa questão de empresa mesmo, né? Porque hoje a gente não depende, por exemplo, de ganhar dinheiro evangelizando. Isso é muito importante, cara. Tem gente que entra em contato comigo, Marcelo, quanto que tu cobra para vir aqui em tal estado? Eu não cobro. Vocês vão comprar a passagem, a gente vai aí, vai pregar um encontro. E vai tem embora. Pessoas que dão um envelope pra gente na nossa mão, eu não sei nem quanto que tem dentro. Se tiver R$10, glória a Deus. Se não tiver nada, glória a Deus. Se tiver R$1.000, glória a Deus. É a pessoa que vai dar. Então, assim, eu não estipulo valor nenhum, a gente não estipula valor nenhum. Não cobra para pregar, que eu acho que isso é o mais importante. A gente não depende disso. A gente não depende disso porque a gente tem empresas que, graças a Deus, a gente consegue trabalhar home office. A gente trabalha home office,
consegue se dedicar bastante para o nosso apostolado. Porque aí o trabalho é uma evangelização, Isso, né? isso. Então une, né? Quando dá 9 horas da manhã, a gente já fez 2 lives lá de evangelização. 2 lives lá no nosso canal. Tem uma que eu faço lá no Facebook da página O Padre Pio. Sério? Então Isso eu não sabia. é um Facebook lá que tem 4 milhões de seguidores, é gigantesco. Então eu tenho o Facebook lá, mas eu mal mexo. Pois assim. porque tu não tinha, né? Mas eu tive que criar para Pra poder mexer lá. Para conseguir fazer a live lá. Marcelo entrou Então, no Facebook quando todo mundo saiu. Isso, mas... Mas com esse número aí, a gente já vê que não, né? Nessa página aí do Padre Pio, eles têm um alcance muito grande. Eles estão chegando a 1 milhão lá no Instagram também. Ah, então. Então, deu 9 horas da manhã lá em casa, a gente já fez 2 lives. Então era algo que se eu trabalhasse CLT eu não conseguia. Então Deus vai colocando as coisas assim no momento certo, sabe? Deus é bom, cara. E eu fico muito feliz porque eu fiz questão de aprofundar esses assuntos por causa dessas coisas pontuais. Primeiro, como eu falei, a pessoa não pode fazer da evangelização a sua monetização. Isso eu acho que isso é claro, isso é evidente. Agora, a pessoa viver de frutos da evangelização com material, isso aí é fantástico. Porque, realmente, a gente sabe que existem agendas criadas para a pessoa ir pregar em tantos lugares ao redor lá, né? A gente não... O Marlon tá aqui na técnica de som e de imagem e tudo mais, né? Mas o Marlon não aparece, mas a gente sempre fala muito com ele aqui, né? Vocês vão perceber durante as nossas entrevistas. Mas o Marlon sabe que vai lá, ele sabe que tem a gente sabe também que tem o pessoal que vai lá, faz um itinerário de pregações e disso, daquilo, com um pacote fechado financeiramente para e aí é migalha, né, Marcelo? Eu coordenei Ministério de Pregação na Arquidiocese, então eu via muita situação então, assim, eu poderia fazer isso hoje, de discipular valor, e eu ia ter agenda lotada, ia ganhar muito dinheiro, mas e a minha consciência, sabe? E o evangelho que eu acredito. E que prega, né? É diferente, por exemplo, a situação de uma comunidade de vida. Cara, eles vivem na providência, a gente tem aqui o Jami, né? Então, se o Jami for pregar em algum lugar e ele, tem esse valor X, que é por conta da comunidade de vida que precisa, tá? Cara, é outra situação totalmente diferente. Situação. Ele vive 100% para evangelização. Então, existem situações e situações, entendeu? Então, quando tu assume, né, por exemplo, tu é um missionário lá independente, avulso, tu sabe que às vezes pode passar perrengue. Sim. Entendeu? Sim. Tu sabe que tu vai passar perrengue, então isso daí tu já tem que estar na tua vocação, no teu carisma, né? De passar por isso. Sim. Bom, a gente fez aqui quase um arquivo confidencial do Marcelo, né? A gente pode dizer assim, porque tem conhecimento de causa, né? E a gente fica muito feliz, Marcelo, de estar conversando contigo hoje, de ver aonde que isso tudo tomou proporção, né? A gente sabe, eu encontro o Marcelo e a gente teve agora um louvor de verão e eu olhei assim, eu vi a galera tirando foto e fazendo coisa, eu disse assim, meu Deus, porque a gente não presencia isso, né, com rotina. Primeira vez que eu vivi isso foi num show lá em Joinville. Aí, então... Quando eu vi o pessoal cercando, e eu falei, cara, que é isso? Que loucura, isso deve fazer 1 ano e meio, 2 anos lá em Joinville. Então, mas a minha maior alegria é vir na missa na paróquia. Então, muita gente, às vezes, quando ganha um alcance, né, perde a vida paroquial, né, a vida paroquial ativa ali, que está toda semana, e graças a Deus, eu e a Amanda, a gente consegue manter isso bem vivo, sabe? Passa por uns que nem eu idade. Porque às vezes isso é muito arriscado, né? Isso é muito arriscado, né? Então quando a gente vê que a pessoa, geralmente, né, a pessoa vai crescendo na proporção e vai diminuindo na fé, cara. Então quando a gente vê, e eu posso falar com conhecimento de causa, cresce a proporção e a fé está crescendo igual, tua, da Amanda e de todo o que está se acontecendo, a gente sabe que é algo que tem futuro, né, Marcelo? Marcelo, nós queremos te agradecer, meu irmão. Nós queremos te agradecer essa oportunidade, né, desse coração. Projeto aí que está decolando, mas que para a glória de Deus vai dar frutos, vai gerar resultado, como o Jefferson falou, né? Se uma pessoa tiver acesso e... Na verdade, o primeiro a ter acesso já é nós, né? Nós claro. Aqui, o Roberto, o Marlon, o Jefferson, se a gente teve acesso a essa conversa, isso já gerou frutos, né? Então, pessoas vão ver do outro lado,
Independente da quantidade, é um projeto que nasce do coração de Deus. Amém. Muito obrigado, tá, meu irmão? Gente, nós agradecemos ao Marcelo, agradecemos também a cada um que está nos acompanhando de forma, como o Marcelo dizia, atemporal. Tem gente que vai um dia procurar lá sobre a vida do Marcelo e vai encontrar esse nosso bate-papo aqui, que é tão feito com propriedade, com conhecimento de causa, então tem o nosso respaldo, nossa admiração. Então, agora que você está vendo esse vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube. É um canal que está dando muito fruto, né? Inscrição no canal, o like que vai aproximar pessoas ao redor, né? A ativação do sino para, lançou o vídeo novo, já vai cair lá no teu celular, na tua mídia. E divulgar, compartilhar esse vídeo com pessoas que precisam ouvir essa experiência de Deus que nós tivemos hoje aqui com o Marcelo e com tantos outros irmãos. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe, um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo podcast da Osana.